Amigos queridos, que as doces vibrações desses corações amantíssimos que em nome de Jesus são conosco, nos envolvam nesta hora, trazendo paz aos nossos corações em aflições, trazendo entendimento ao nosso pensamento que busca a verdade e abrindo novos horizontes de esperança para um porvir de luzes. Jesus, Mestre amado, em seu nome reunidos uma vez mais, confiantes na misericórdia infinita do seu amor, para estarmos mergulhados em verdades de vida eterna, que o seu Evangelho possa calar fundo em nossas consciências, para despertarmos a cada dia mais. Amigos espirituais que aqui presentes estão, possam amparar e socorrer a humanidade da Terra em vibrações de serenidade, de bom ânimo, para não esmorecermos no caminho. Confiantes neste amparo misericordioso, em nome desses Espíritos responsáveis por este Evangelho, que vem em nome de Jesus nos amparar, iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos. E que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E estamos no item tormentos voluntários. Nesses tormentos voluntários, o Evangelho traz duas formas de manifestação do tormento, que é a inveja e o ciúme. E destes se derivam outros tantos, nascentes do egoísmo e do orgulho. De quantos tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe se contentar com o que tem, que vê sem inveja o que não tem, que não procura parecer mais do que é. Ele está sempre rico porque se olha abaixo de si, em lugar de olhar acima. Verá sempre pessoas que têm menos ainda. É calmo porque não cria para si necessidades quiméricas, e a calma no meio das tempestades da vida não será a felicidade? Então, talvez nós não tenhamos ainda demorado o nosso pensamento nesse estado de calma, que o espírito constrói, conquista, a partir do momento que ele tem confiança na justiça divina, que ele desenvolve a aceitação, gerando resignação. Quando ele traz a sua vida mais alinhada ao bem e à verdade, quando ele busca cumprir o seu planejamento reencarnatório, tudo isto facilita que o espírito entre num estado de calma, que vai revelar a estruturação de fé, porque, no contrário, seria o desespero, seriam as ansiedades, seriam os tumultos tantos, né? Então, quando o espírito está mais pacificado, ele enfrenta com dignidade, resignação e esperança as situações mais adversas do seu caminho. Ontem nós começamos a falar sobre um dos tormentos muito importantes na atualidade do planeta Terra, que são os medos. Então, os medos são reações ao desconhecido,
Os medos são reações àquilo que a vida vai nos trazer como consequência dos nossos atos e se transforma num tormento, porque o contraponto do medo é a fé. É a fé, que é a coragem da fé. O espírito mais convicto e mais experiente, se as adversidades acontecem, ele vai enfrentar, vai sofrer quando passar, mas não vai sofrer por antecipação, não vai ficar acuado pensando que alguma coisa gravíssima vai lhe acontecer, quando isso pode nunca ter acontecido. Então a fantasia, as imaginações do medo, elas são fruto do nosso passado, onde realmente já vivemos traumas. Essa é uma categoria, e temos receio de que as tragédias do passado se repliquem no presente, e pensamos que isso seja uma premonição. O maior engodo que o espírito que tem medo enfrenta, ele cria ilusões pautadas em tragédias que ele viveu há 400, 600 anos atrás, como se ainda fossem acontecer. E a gente diz, olha, ninguém prevê esse futuro assim. Isso que você teme é porque já aconteceu, você traz esse registro para ser transformado. Então vamos ver esse enredo. Aí a pessoa vai fazendo a fantasia dela, o que ela imagina que possa acontecer, e nessa construção desse pensamento equivocado, ela entra na vibração da cena traumática da memória. Olha que interessante. Ela vai fazendo uma fantasia, não, porque pode acontecer isso, pode acontecer aquilo outro, e ela volta àquela dimensão vibracional da memória traumática. E quando ela entra nesse núcleo da memória traumática, que não foi resolvida na atual encarnação, ela tem medo de que aconteça novamente, que isso seja uma premonição. Porque a memória traumática é um fato em si, que fica um registro em nós. Esse registro fica envolvido em emoções. Nós reencarnamos para exatamente resolver as emoções imantadas nos fatos traumáticos do passado. É para isso que a gente reencarna. Então, se eu reencarnei para resolver meus medos e eles não passam, é porque não tem da minha parte realmente a postura de desejar e enfrentar a situação progressivamente. Porque quando nós descobrirmos qual é a emoção que está presa na memória, e nós trabalharmos a emoção contrária a essa emoção presa na memória, nós não teremos mais nenhum medo, porque terá resolvido a pendência reencarnatória. Olha que esperançoso. Esperançoso eu saber, olha, eu tenho medo, porque eu sofri um acidente aéreo na encarnação passada. Não, não é por isso. É o que motivou dentro de você estar nessa circunstância, é isso que viemos transformar. É o motivo emocional e não o fato em si. Quando eu resolvo na atual encarnação o motivo, eu desorganizo aquela energia densa que estava imantando aquela memória, ela se drena, se esgota, eu faço uma nova compreensão e aquilo que era uma dor na minha memória e que me causava pavor, se transformou apenas numa cicatriz que não dói mais. O fato está registrado, mas não traz nenhum desassossego. Isso nós estamos falando qual é a dinâmica do recurso da doutrina espírita para nós resolvermos essa avalanche de fobias que estamos atravessando. Todas essas fobias, têm sempre como base uma culpa. Sempre, sempre, sempre. Que nós não nos perdoamos ainda. E nessa existência eu venho para resolver essa culpa na forma de responsabilidades morais adquiridas. Nós falamos isso ontem.
Eu vou trazer um trechinho da Joana de Ângeles que diz assim, tem vários blocos, eu mais ou menos didaticamente, né, defini vários blocos que são a origem dos medos. Um dos medos que hoje em dia é muito comum na humanidade é o medo os comportamentos infelizes de reencarnações anteriores imprimem-no nos refolhos do perispírito, que por sua vez instala no inconsciente profundo as matrizes do receio de ser identificado. Nós, a humanidade, tem muito medo de ser descoberto. Tem medo de que em algum momento alguém vai saber quem eu sou. É como se eu trouxesse encoberto em mim um disfarce de uma coisa muito terrível que eu arrasto comigo e que alguém vai me descobrir. Isso tem desenvolvido um pensamento persecutório, da desconfiança, da fuga, de se esconder, de medo de ser percebido e revelado. Então, medo de ser descoberto como autor de danos que foram produzidos em outras pessoas e procurou ignorar, mascarando-se de inocente. Agora, para quem é mesmo que nós fizemos o mal e que agora temos medo de ser descoberto? Será que é para alguém que eu não conheço? Absolutamente não. É para alguém da minha ambientação reencarnatória. É para alguém do meu contexto familiar. É para alguém que eu já convivo. E é desse que eu fujo. E antes de ser descoberto, eu o acuso sempre. Porque eu projeto nele o meu algoz. Eu vejo nele a possibilidade dele desvendar o mal que há em mim. Isso nos relacionamentos conjugais é muito frequente, porque nós trazemos muitas histórias de desamor, muitas histórias de infidelidade, muitas histórias de crimes passionais. E quando a espiritualidade nos oportuniza que a gente se reencontre novamente para resolver pontualmente a questão que motivou a tragédia, da qual nós temos medo, é essa lucidez que a doutrina espírita nos traz, que vai minimizando aquelas imaginações fantasiosas, né, que tomam um tamanho desproporcional que gera os tormentos. E todas as vezes que nós estamos falando de pensamentos equivocados, de relacionamentos atormentados, de tormentos íntimos, nós estamos falando também de interferências espirituais conjugadas. Porque não dá para nós dissociarmos as nossas perturbações dos espíritos que também estão conosco, incrementando essa perturbação, jogando ideias que eu já nem mais creio nelas, mas que ainda acato e me perturbo com isso. Então, nós estamos falando do tormento do medo, como que nós vamos superar essas nossas imensas dificuldades. Outro fator de medo é o processo educativo, que aí já é um outro grupo, a forma como somos educados. Muitas vezes o espírito já é frágil na sua personalidade, reencarna inseguro se vai dar conta do seu processo reencarnatório, que às vezes é bem complexo. Ele precisa receber amparo e força daqueles que o recebem, mas estes que o recebem mostram para ele um mundo hostil, um mundo ameaçador, um mundo cheio de perigos. Não que não hajam perigos no mundo, mas os pais muitas vezes incrementam os perigos do mundo para controlar o comportamento daquele filho e enclausurar o filho, que literalmente na adolescência ele vai fechar as portas e vai se enclausurar. Porque
os relacionamentos familiares agressivos, o desrespeito pela criança, as narrativas apavorantes nas quais muitos adultos se comprazem. Eu sempre pergunto para as pessoas se na infância elas ouviram histórias amedrontadoras. 100% diz que sim. Quem contava? Ou era o irmão, ou era a mãe, ou era o pai, ou um funcionário da casa. Alguém contava histórias de terror para essa criança com uma forma de mantê-la quietinha. Fica quietinha, senão pode te acontecer, aí vem aquele enredo fantasioso do medo. Como a criança não sabe ainda quem ela é verdadeiramente, ela está formando a sua personalidade, ela vai acreditar nos adultos e vai confundi-la, porque se ela veio para desenvolver a força da fé, do bom ânimo, para enfrentar as provas que na vida adulta ela precisaria passar, ela já começa desde o berço aqueles personagens da nossa infância que eram de terror e todo mundo pensava que era encantador, né? Mas que as crianças tinham medo daquilo, de um saci, tinham medo da cuca, tinham medo do bicho-papão, quando bem menores, né? E depois alguém vai passar na rua e vai te levar, você não pode abrir a janela, você não pode ir até o portão. Então o mundo era perigoso, era um mundo trágico. Se esse espírito já traz traumas fóbicos no passado, esse fator é um agravamento. A pessoa já traz questões fóbicas e o processo educativo faz um agravamento. Isso pode disparar, dos 15 anos para frente, surtos gravíssimos, em função do estímulo que a criança está recebendo. Então, o tema é de bastante amplitude e nós queremos finalizar, para dar continuidade depois, que a experiência do bem e o fortalecimento da fé é que são os antídotos para a grande maioria dos processos fóbicos. E uma outra terapêutica que a doutrina espírita nos faz para a remissão das nossas culpas é o perdão. Então, o exercício do perdão, ele nos fortalece de tal forma que passamos a sentir-nos libertos de um passado de culpas, assumindo as responsabilidades morais do presente. Realmente, o medo, ele por si só é um grande tormento. Qualquer medo que nós tenhamos, e geralmente o medo ele está alicerçado em situações que nós não resolvemos, todo medo traz grande dificuldade e tormento ao espírito. Então vamos pensar assim, se de repente adentrasse no ambiente onde nós estamos, alguém chorando muito, desesperado, e nós perguntássemos, por que você está chorando? E esse alguém dissesse para nós, estou chorando porque vai chover e eu estou com medo do trovão. Porque o trovão pune. O trovão vai punir, vai me punir do mal que eu pratiquei ontem. O que nós diríamos para essa pessoa? O que nós diríamos? Cada um de nós, vamos pensar, o que nós diríamos para essa pessoa? Certamente, todos nós, primeiro, acolheríamos, tentaríamos acalmar, envolver na nossa paz, na nossa confiança.
inoculando naquele espírito primeiro bom ânimo, esperança, lucidez, para em seguida tentarmos explicar. O que significa um trovão? Que é um efeito físico e que, portanto, o trovão não pode nos punir de nada. Teve um tempo que nós pensamos assim, exatamente assim. E da mesma maneira que no passado nós pensávamos assim, e hoje ainda existem comunidades no mundo que pensam dessa maneira, que quando vai chover se escondem, porque o trovão vai punir. Então isso é uma coisa muito primitiva, né? Muito primitiva. A outra categoria de espíritos na Terra, no mesmo nível de primitividade, que pensa que Deus pune. Para aqueles que pensam que obviamente o trovão não pune, que já sabem que o trovão é um efeito físico e que, portanto, não pode punir ninguém, sabe que aquilo é um estado primitivo da mente. Da mesma maneira, aqueles que pensam que Deus pune é porque ainda não compreenderam o que é Deus. Não tem a menor noção do que seja Deus. Deus e o trovão e o fogo e a água e o barulho e qualquer coisa é tudo a mesma coisa. Então, o espírito pensa: eu tenho medo de ser punida por Deus. Mas Deus e o trovão não punem. Então, mas nós precisamos entender isso com muita profundidade, porque tanto eu quanto a Célia, a gente atende pessoas que nos falam ao coração: eu estou passando isso porque Deus está me punindo. Eu estou doente, eu estou com esse câncer, eu perdi tudo. O meu filho desencarnou porque Deus está me punindo de algo que eu fiz. Então, isso é um estado primitivo do pensamento. Muito primitivo. É próprio do espírito que não se interessa de maneira nenhuma, não se interessa de forma alguma em compreender a si mesmo, a vida e Deus. Então confunde essas coisas dentro de si. É um estado primitivo da mente. Bom, se o trovão não pune, se Deus não pune, quem pune? Quem nos pune? Nós mesmos. Somos nós que nos punimos. Então, eu vou ler uma frase do livro E a Vida Continua, do capítulo 11. Esse capítulo, gente, ele precisava ser estudado pela Universidade do Espírito quando ela for aberta, em algum lugar. Porque esse capítulo ele traz tantos conteúdos esclarecedores, tão extraordinários, que, assim, certamente uma pessoa que pega esse capítulo para estudar com força, ele vai levar toda uma existência para entender algumas frases que estão aqui. Então, eu gostaria de pegar uma frase em que esse companheiro, Ernesto Fantini, ele é levado a um ambiente junto de um amigo espiritual para compreender algumas coisas que estavam acontecendo com ele. Esse senhor, ele tinha cometido na existência um crime. Tinha assassinado
um amigo. E esse capítulo é extremamente esclarecedor sobre essas questões. E aí ele faz uma pergunta, e é claro que, tendo assassinado esse amigo, ele trazia na intimidade dele profunda culpa e medo. Então, ele pergunta para um instrutor espiritual sobre a ideia do castigo de Deus, porque era a ideia que ele trazia na intimidade dele. E todo mundo que traz essa ideia, porque ainda não estudou, não se interessou pelas coisas da vida, do espírito e de si mesmo. Então, ele pergunta isso. E a ideia do castigo de Deus? Porque até então ele não tinha falado para ninguém, ele estava desencarnado no mundo espiritual, ele não tinha falado para ninguém, nem quando encarnado e nem desencarnado, o que tinha acontecido. Então, ele faz essa pergunta e o amigo espiritual responde assim: razoável. Olha que espetáculo a resposta, tão respeitosa. Razoável que as abracemos. É razoável que nós, em a humanidade, abracemos a ideia do castigo de Deus. Porque, sendo ignorante e primitivo, é razoável que a gente tenha essa ideia. É razoável. Até que, aí ele explica, até que aprendamos que a divina providência nos governa através de leis sábias e imparciais. Então, chega um dia na vida do espírito que ele entende que Deus não vai puni-lo, mas que ele será surpreendido por leis sábias e justas, que vão nos levar ao processo de regeneração, de arrependimento e de reajuste à lei. Cada um de nós pune a si mesmo. Olha que importância nós entendermos e escutarmos isso. Quem me pune? Eu. Eu me puno. Sempre. Nos artigos dos estatutos excelsos que haja infringido. A justiça eterna funciona no foro íntimo de cada criatura. A justiça de Deus está dentro de nós, instalado na nossa própria consciência. Então, como a Célia colocou, e é muito importante que a gente entenda, quando eu temo, estou temendo porque a justiça divina que está na própria consciência, e isso é uma coisa muito importante da gente entender e separar as coisas, porque a justiça divina não é Deus. Vamos entender isso, gente. A justiça divina não é Deus. Assim como, se eu pintar um quadro e colocar na parede da minha casa, o quadro não sou eu. É uma obra minha. Então, Deus criou a justiça e implantou na nossa consciência. E somos nós mesmos que aplicamos em nós, na medida da nossa possibilidade e avanço espiritual, essa justiça. Na medida que nós vamos evoluindo, na medida que nós vamos avançando, cada vez mais essa justiça dentro de nós se manifesta na forma de amor. Quanto mais primitivo é a mente, quanto mais primitivo é o espírito, quanto mais atrasado é o ser espiritual que somos, mais
nós entendemos a justiça como punição. E quanto mais avançados e luminosos e evoluídos, mais entendemos e aplicamos em nós mesmos a justiça na forma de amor. A justiça eterna funciona no fórum íntimo de cada criatura, determinando que a responsabilidade seja graduada no tamanho do conhecimento. Então, quanto mais eu sei da verdade, maior o medo. Porque aí não tenho álibi. Não tenho para onde correr. Eu já sei que não deveria ter feito isso, nem aquilo outro, né? E agora estou assumindo a consequência dos meus atos. Então é muito importante nós entendermos isso. Termos essa lucidez. E, portanto, falar sobre o medo, sobre a culpa, que é um transtorno para nós, é muito importante. Então vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, neste momento abençoado do nosso dia, que elevamos o nosso pensamento, nesta prece rogamos que o Senhor nos ampare, que o Senhor nos proteja, que o Senhor esteja por nós todos os dias da nossa vida. Que nesse momento, Senhor, nós possamos aprender mais e mais a vencer a nós mesmos, estabelecendo em nosso íntimo profunda confiança e bom ânimo. Rogamos nesta hora, Mestre amado, por todos os nossos entes queridos, registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Que o Senhor possa visitá-los com sua equipe socorrista, envolvê-los em vibrações amorosas, luminosas, fortalecê-lo o ânimo, para que possam também vencer a si mesmos, estabelecendo a saúde, o vigor e a esperança. Rogamos, Senhor, que todos nós no Brasil possamos ocupar o singelo espaço que nos foi confiado, para que nós possamos, nesta existência, doarmos tudo o que temos de melhor para contribuir que esta pátria seja a pátria do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.